Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e hoje trago-vos aqui uma receita de mil folhas, muito fácil e prática de fazer. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Para esta minha receita vou precisar de 600 ml de leite, 150 g de açúcar, 60 g de amido de milho ou farinha maisena, 2 casquinhas de limão, 6 gemas, 2 massas folhadas retangulares de 40 por 25 cm. Tenho aqui 50 g de manteiga sem sal cortada em pequenos cubos e 2 colheres de chá de aroma de baunilha. Eu já tenho aqui a minha massa desenrolada, eu já a dividi em 3 partes mais ou menos iguais. Isto também às vezes a massa não é bem certa, mas eu tentei acertar a conta. Vamos agora cortar em 3 partes. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 200 graus com as 2 resistências ligadas. Aqui está, já a tenho dividida em 3 partes. Vou colocar dentro do meu tabuleiro, vou tentar que elas... O meu tabuleiro é largo, cabem bem as 3 ao mesmo tempo. Agora picamos muito bem as nossas massas com um garfo. Eu com esta receita vou fazer 2000 folhas deste tamanho. Eu por acaso o meu forno tem 2 tabuleiros, então vou colocar agora por cima da massa folhada, vou colocar outro papel vegetal, que é para depois colocar o outro tabuleiro por cima. O objetivo de colocarmos o outro tabuleiro por cima é da nossa massa folhada não crescer demasiado. Colocamos então assim o tabuleiro e agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus com as 2 resistências ligadas por aproximadamente 15 a 20 minutos. Também bem, quando ela estiver douradinha, vamos retirar do forno. Enquanto a nossa massa vai ao forno, vamos agora começar a fazer o nosso creme. Vamos colocar as 6 gemas num tacho, o açúcar e a farinha maisena. Vamos mexer bem. Podemos ir aqui envolvendo aos poucos o leite. Vamos agora adicionando aos poucos o leite. Finalizamos com as cascas de limão e o aroma da baunilha. E agora vamos trocar para uma colher e vamos levar ao lume até engrossar. Que o nosso creme já começa a querer engrossar, vamos mexendo assim mais energicamente. Nunca deixem de mexer para ele não pegar ao fundo. E agora também podemos às vezes reduzir um pouquinho o nosso lume para ele não queimar. Eu vou reduzir um pouco, ele já está a começar a engrossar, para ficar um creme bem bonito. Eu também uso sempre ovos caseiros, o nosso creme acaba por ficar sempre mais amarelinho, com uma cor bem bonita. Aqui está, na fase quando ele começa a engrossar, ele começa a engrossar muito rapidamente, não se descuidem, e está ótimo, assim com uma consistência de pudim. Este creme demora sempre um pouquinho até começar a engrossar, mas depois... Para terminar é muito rápido e é muito fácil de fazer, como podem ver um creme de pasteleiro não é assim tão difícil. Eu vou desligar porque ele depois também vai solidificar mais um pouco. Vamos retirar para fora do lume. É nesta fase que vamos adicionar a nossa manteiga. A manteiga convém adicioná-la assim já em cubinhos. Agora vamos envolver muito bem. A manteiga agora vai derreter com o calor do creme. A manteiga aqui também vai dar mais brilho ao nosso creme. Aqui está, já está bem misturada. Vamos agora retirar as casquinhas do limão. Colocamos o nosso creme numa taça. Colocamos uma película aderente que vamos encostar ao creme e vamos levar a arrefecer. Aqui está a minha massa folhada, eu deixei um pouquinho mais do que os 15 minutos, mas os 15 minutos é suficiente, porque assim também fica
tostadinha, se calhar demais. Esta aqui está ótima, esta tostou um pouquinho a mais, mas depois também vou usar na base. Vou então retirar e vou colocar a seguinte. Aqui está, agora vou fazer a segunda massa. Vamos fazer o mesmo processo, eu já medi. Eu vou medir de 3,5. Isto também é mais ou menos, nem que às vezes haja ali diferença de meio centímetro, mas a gente tenta aproximar. Vou agora cortar. Já com a massa cortada, vamos picar muito bem com um garfo. Como o nosso forno já está quente de ter cozido a outra massa, eu agora talvez deixe só apenas 15 minutos. De novo, no tabuleiro. Este tabuleiro é mesmo à medida. Eu agora não quero que a minha massa fique tão pressionada. Há pouco coloquei um tabuleiro igual em cima. Acho que a massa não ficou tão bem. Ela tem que ficar um bocadinho, não muito levantada, mas também não quero que ela fique pressionada demasiado. Então vou usar um tabuleiro mais pequeno. Colocamos a folha de papel vegetal e agora vou usar então um tabuleiro mais pequeno para colocar em cima da minha massa. Vamos agora levar de novo então ao forno pré-aquecido a 200 graus, com as duas resistências ligadas por aproximadamente, desta vez vou levar só por 15 minutos. Para o meu glacê tenho aqui 200 gramas de açúcar em pó, algum leite e sumo de limão. Depois para os fios de chocolate, 30 gramas de açúcar em pó, uma colher de sopa bem cheia de chocolate em pó com 70% de cacau e algum leite. Eu aqui para fazer o meu glacê vou usar algumas gotas de sumo de limão, porque a acidez do sumo de limão vai ajudar a cortar o doce do açúcar. E depois vou usar também aqui algumas colheres de sopa de leite. Vou começar por colocar 2 colheres de sopa de leite e mais ou menos uma colher de café de sumo de limão. Vamos agora começar aqui a envolver. Vamos ter que ir adicionando aos poucos, porque não queremos um glacê muito líquido. Vou aqui adicionar mais 2 colheres de sopa. Já está a ficar um glacê ótimo. Eu ao todo então coloquei apenas 4 colheres de sopa de leite e algumas gotas de sumo de limão. Aqui está. Envolvemos assim muito bem até ficar um glacê bem macio e brilhante. Vamos agora reservar. Para fazer os nossos fios de chocolate, vou então aqui adicionar o chocolate em pó ao açúcar e vamos começar só por adicionar uma colher de sobremesa de leite. Vamos agora começar a envolver bem. Vou adicionar mais uma colher. Eu estou a usar umas colheres de sobremesa. As minhas colheres de sobremesa também são bem pequeninas, por isso aconselho-vos a ir adicionando aos poucos, para não correrem o risco de ficar muito líquido. Ainda posso adicionar mais um pouco. 2 colheres de sobremesa bem cheias de leite, provavelmente vai ser o suficiente. Mas aí está, aconselho-vos sempre a ir adicionando aos poucos. Aqui está, nós também não queremos um creme assim muito líquido para fazer os nossos fios. Aqui está, o meu creme fica assim a escorrer, que é para depois também conseguirmos bem fazer os nossos fios de chocolate. Vamos agora reservar e vamos à montagem dos nossos milfolhas. Eu para colocar o meu creme de pasteleiro vou usar um saco de pasteleiro com este bico assim maior. Vocês também podem simplesmente, para quem não tiver jeito para usar o saco de pasteleiro, pode simplesmente colocar o creme com uma colher e depois barrar com uma espátula. Vou colocar então o creme dentro do meu saco. Aqui está, o creme já está bem frio. Podemos agora mexê-lo um pouco para ele ficar de novo mais macio. Colocamos dentro do saco. Já é o suficiente. Aqui está, eu para fazer um dos meus milfolhos vou usar este prato quadrado, assim, todo lisinho. Vou começar por colocar
apenas aqui só um pouquinho de creme para colar a placa, a primeira placa. Colocamos agora a primeira placa e agora vamos colocar o creme. Colocamos a segunda placa, colocamos de novo creme. Terminamos com a terceira placa. Agora vou colocar o glacê. Eu vou ter que reservar metade porque eu vou fazer 2000 folhas. Barramos agora com a ajuda tenho aqui outro saco de pasteleiro que vou usar sem bico. Vou colocar o chocolate. Vou fazer agora os fios de chocolate. Agora vamos fazer riscos ao contrário, para um lado e para o outro. Aqui está o meu primeiro 1000 folhas. Vamos agora reservar. Eu agora tenho aqui outro tipo de prato, um prato que tem mais um rebordo, mas também é o tamanho adequado para este 1000 folhas. Vou fazer de novo, como eu fiz há pouco. O processo é o mesmo. Vamos colocar só um pouquinho para a primeira placa colar. Colocamos um pouco de creme em baixo. Vamos colocar a nossa placa, a primeira placa. Colocamos a primeira placa e agora vamos colocar o creme. Podemos começar pelas laterais. Preenchemos o centro. Colocamos a segunda placa. Finalizamos. Colocamos o glacê. Finalizamos com a espátula. Vamos agora fazer os riscos. Agora com a ajuda de um palito, vamos fazer o inverso. Aqui estão meus 1000 folhas já prontinhos a servir. Caso não queiram fazer os dois, podem fazer só metade da receita. Estes 1000 folhas devem nos colocar, antes de servir, algum tempo no frigorífico, assim depois vai ser mais fácil para vocês cortarem e usarem também uma faca de serrilha, também vai ajudar. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita, subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares, visitem as nossas redes sociais, deixem um like, beijinhos, até à próxima!